E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começar esse vídeo, eu lhe peço que assista esse vídeo até o final, pois esse vídeo tem a duração de 17 minutos, pois a sua presença nesse vídeo é muito importante. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele me escolheu e por essa causa eu vou até o fim. Quero ver o amor de Deus tocar você. Cante comigo. I love my Jesus. I love my Jesus. I love my Jesus. I love my Jesus. Eu sou de Cristo. Sinais da vinda de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias, terremotos, chacinas. Os corpos de 9 trabalhadores rurais mortos numa chacina no noroeste de Mato Grosso devem chegar ainda nesta madrugada a Guariba, distrito de Colniza. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são de Rondônia e foram assassinadas por homens encapuzados que invadiram as barracas das famílias. A região é conhecida por conflitos de terras. A polícia não prendeu ninguém até agora, nem divulgou a motivação dos crimes. E voltamos a falar de um assunto pesado, a chacina que já tínhamos reportado no começo do jornal. É que só agora, devido à distância do local, recebemos o material do nosso repórter. Eu estou falando da chacina que matou 9 trabalhadores rurais no noroeste de Mato Grosso, e o repórter ao quem me refiro é Guto Abranches, ele está na região. Em Guariba, 80 quilômetros da localidade onde ocorreram os crimes, os moradores aguardam notícias. Muitos são conhecidos das vítimas da chacina. As informações demoram a chegar porque a vila de Itaquaruçu do Norte tem acesso muito difícil. Até agora, a polícia confirma 9 mortes. São todos homens adultos. Todos eles são oriundos do estado de Rondônia, né, porque é uma localidade próxima ao estado de Rondônia, e todos eram membros de uma igreja.
Esta ambulância, que é do posto médico aqui de Guariba, distrito de Colniza, esteve no local onde aconteceram os assassinatos, mas retornou sem trazer nenhum dos corpos, porque até mesmo o trabalho de remoção está muito dificultado. Estava começando um loteamento, e apesar de irregular, foram encontrados nos seus barracos. Então tinha uma estrada em que essa quadrilha deve ter passado e executando barraco por barraco as pessoas que estavam dentro. Sandro esteve na vila. Ele é filho do pastor, que é um dos mortos na chacina. Não tem palavras, né? Porque é um pai é pai, né? E você vê uma covardia dessa de um homem bom, né? Todo mundo fala bem, é pastor de igreja. A polícia aguarda que os corpos passem por Guariba, caminho de Colniza, até as primeiras horas deste sábado. As informações que a gente tem são precárias, incipientes, mas a gente já tem uma linha de investigação que no momento prefiro me reservar e deixar para quando chegar na delegacia de Colniza começar a desenvolver nossos trabalhos. A nossa equipe fazia uma reportagem quando de repente começou uma correria na areia. Um homem suspeito de ter assaltado um turista estava sendo perseguido por banhistas. Ele levou chutes e cadeiradas. De vez em quando caía, mas se levantava e continuava a correr. Os banhistas davam até voadoras e usavam um taco contra o ladrão. Ele acabou sendo preso e levado para a delegacia. Crianças abandonadas. Na Venezuela, a crise separa famílias. Sem acesso a remédios e comida, pais estão abandonando os filhos. Zulay vive no norte do país. Mãe de 7 filhos, ela entregou uma menina de 6 anos para uma vizinha. Ela conta que, às vezes, a família passa 2 dias sem comer. Doenças. Falar de saúde. Em uma semana, os casos confirmados de microcefalia no Brasil passaram de 508 para 583. É um aumento de 14%. O Ministério da Saúde mudou de postura. Voltou a divulgar os casos associados ao vírus da Zika. Na semana passada, o Ministério tinha alegado que os dados não representavam adequadamente os números de casos observados. Em 15 dias, o número subiu 63%, passando de 41% para 67%. O Ministério investiga mais de 4.000 casos notificados da doença. Fome. Eles ainda são invisíveis. Adultos e crianças que pedem socorro no interior do Maranhão. Você com fome, você é uma pessoa doente. E que sobrevivem à base de farinha e água suja. É duro, as crianças conseguem mastigar essa farinha? Nossos repórteres revelam quem são os brasileiros e não têm nada para comer. O que você comeu hoje? Hoje? É. Eu comi água. No prato, uma mistura de farinha e água. Rapidinho as crianças comeram. O bebê chora porque quer leite. A mãe chora porque não tem o que dar ao filho. Na pequena roça, melancia cortada ainda verde. As crianças estão impacientes. Partem a fruta ali mesmo no chão. Um pedaço para cada uma. De estômago vazio, meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa. Você tem açúcar? Açúcar não tenho não, açúcar não. Café? Café também não. Mas você tem leite para ele? Para dar para ele? Tem só um pouquinho ali no pacote. Agora a gente fala mais um pouquinho sobre notícias internacionais. A Coreia do Norte ameaça promover um ataque com mísseis ao território americano de Guam, que fica no Oceano Pacífico. Foi uma resposta ao presidente Donald Trump, que prometeu usar fogo e fúria contra o regime norte-coreano. Bom, as declarações dos dois lados estão cada vez mais explosivas, por isso a gente vai agora ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Tiago Weltz, que tem mais informações. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, a temperatura continua subindo. Hoje os americanos acordaram com o presidente Donald Trump nas redes sociais, falando sobre armas nucleares. Ele disse que, desde que assumiu a presidência, mandou reforçar o armamento nuclear americano e que agora os Estados Unidos estão mais poderosos do que nunca nesse sentido. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos?
Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em 3 partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo, falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus, capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, são mais de 35.000 religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho que parece ser bíblico,
mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois esse sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em 1 João, capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo: o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.